O ministro Alexandre de Moraes, do STF, aumenta restrições sobre o compartilhamento de relatórios do COAF, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras. Repórter Matheus Dias com as últimas informações, e a dúvida é qual o motivo dessa decisão tomada hoje pelo ministro. Boa noite, Matheus. Tiago, uma ótima noite a você, uma ótima noite a quem nos acompanha. O motivo, segundo Alexandre de Moraes, é por conta do excesso de pedidos por esses dados, do vazamento de informações que acabam rompendo a privacidade financeira, tanto de órgãos do Supremo Tribunal Federal, do Tribunal Superior de Justiça, além de políticos. Casos recentes, segundo Alexandre de Moraes, em alguns casos os dados têm sido usados até para extorsão. Ele aumentou então a questão dos requisitos que devem ser usados tanto para a Polícia Federal como para o Ministério Público Federal solicitarem esses dados do COAF, os dados dos relatórios da inteligência financeira chamados de RIFs. Moraes determinou que, para que eles sejam solicitados, deve ser necessário uma investigação formalmente aberta ou estarem presentes em um processo administrativo e judicial de natureza sancionadora. O pedido, além disso, tem que tratar especificamente do alvo da investigação. Isso porque, com as recentes CPMIs abertas no Senado, na Câmara dos Deputados, no Congresso no geral, informações têm sido vazadas, têm sido distribuídas. Ele fala das recentes informações referentes ao caso da investigação do Banco Master, de familiares de ministros do STF, de ministros do Tribunal Superior de Justiça também. Ele diz que o relatório do COAF foi usado também para extorsão em casos recentes, quando viu que uma organização criminosa tem vendido dados sigilosos, teria até roubado dados de declarações do imposto de renda de mais de 1.800 pessoas. Vai lembrar então que esses dados do COAF, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, ele faz parte do Ministério da Fazenda, e esses dados do relatório de inteligência, Tiago, eles podem ser solicitados de duas maneiras. Ou de maneira independente, o próprio COAF faz esse relatório quando percebe movimentações financeiras entre pessoas e órgãos que chamam a atenção, e aí depois desse relatório feito, ele é disponibilizado à Polícia Federal ou ao Ministério Público Federal. Ou esse relatório ele pode ser solicitado, no caso das CPMIs, e depois de solicitado e encomendado, aí sim ele é feito. Agora o ministro pede uma série de pré-requisitos para que eles possam ser solicitados, para tentar não causar nem extorsão, nem vazamento e nem constrangimento, viu, Tiago? É isso, Matheus. Então, decisão do ministro do Supremo e, claro, vou chamar os nossos comentaristas, Denise Campos de Toledo, entrando aqui nos estúdios. É o dinheiro, não é, Denise? É seguir o dinheiro e essa decisão desta sexta-feira. Boa noite. Boa noite, Tiago. Boa noite a todos. Pois é, Tiago, isso pode limitar muito a identificação de operações irregulares. Houve uma demanda muito maior mesmo por esses relatórios por parte do COAF, mas basta ver o excesso de denúncias que nós estamos acompanhando, de irregularidades que estão sendo constatadas, envolvendo pessoas públicas, tanto do meio jurídico como do político, empresários de modo geral, e o COAF consegue identificar essas operações, acende um alerta, em muitos casos, que pode levar a investigações, além de abastecer investigações com relação a esses dados. Claro que em muitas situações há divulgação indevida, esse tal constrangimento das pessoas, mas isso cabe punição. Então, há instrumentos legais para se punir quem utilizar de forma irregular. Agora, é importante que haja liberdade para se solicitar essas informações, que é exatamente o instrumento legal para se ter acesso a determinadas operações financeiras. É para isso que o COAF existe, para detectar irregularidades. Se há uso indevido, que se cuide depois da responsabilização de quem fez essa utilização. Deixa eu perguntar para o Vilela, pelo menos tecnicamente, do ponto de vista jurídico, o ministro determinar uma limitação como essa, investigações podem ser comprometidas ou não, Vilela? A sua visão como um jurista? Olha, Tiago, essa decisão do ministro Alexandre de Moraes, ela vai afetar não somente as futuras preparações de relatórios por parte do COAF, como também aqueles relatórios que já foram preparados e que estejam sendo usados atualmente em determinadas investigações. Eles não poderão ser utilizados nas investigações que estão em curso. Essa medida, se de um lado ela tem a sua razão de ser, haja vista que de fato há um extrapolamento de informações
muitas vezes sem a necessidade de um pedido feito no curso de um processo, de uma relação de investigação ou uma relação processual onde se justifique esse tipo de medida, mas, por outro lado, ela chama a atenção que só agora nós temos uma decisão como essa. Diante de casos rumorosos que afetam figuras graúdas da República, é que nós temos uma guinada como essa. Outras vezes já tivemos diversas discussões sobre o tema e nenhuma vez o Supremo Tribunal Federal adotou postura tão restritiva como agora. E aí, de fato, fica o questionamento. Por que só agora tivemos uma decisão dessa natureza? Pois é, Dora, aí o Supremo Tribunal Federal sempre nesse olho do furacão e uma decisão como essa. Claro que talvez para a grande população, talvez é uma decisão que não tem muito impacto, mas de que forma isso chega? Olha, o Vilela levantou a lebre, né? Por que agora? Agora é exatamente o momento em que porque o alvo, isso aí vai bater nas CPIs, que já estão sofrendo uma série de restrições. CPIs, uma proposta de CPI que não consegue ser instalada, outra que começou a entrar no caso do Banco Master por intermédio dos empréstimos consignados que tinham relação com o objeto da CPI, do INSS, não foi prorrogada. E outra do crime organizado que termina em maio e dificilmente haverá autorização para ser prorrogada. E a do crime organizado também entra nessa seara. Ora, neste momento, uma decisão que veio do Supremo Tribunal com citação e possível envolvimento de ministro do Supremo Tribunal, nesse caso do Banco Master, não pode ser coincidência, né? Esse tipo de coincidência não existe. Então, eu acho que dá para fazer perfeitamente a ligação entre esse tipo de decisão, que é restritiva de investigação, e as CPIs como o alvo, eu não digo nem secundário, o alvo primário.